Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios de aplicação envolvendo a função logarítmica. Então, vamos lá para esse exemplo, uma questão do Enem, envolvendo análise de gráfico. Então, vamos. Admita que um tipo de eucalipto tem a expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função y de t igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metros, t é considerado em anos e a é uma constante maior que 1. O gráfico abaixo representa a função y. Então, pelos dados do problema, nós observamos que y não é uma função logarítmica, né? É uma função exponencial, mas pode ser que nós precisamos usar o logaritmo para resolver essa questão. Então, vamos lá. Admita ainda que y0 fornece a altura da muda no instante em que são plantadas e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Determine o tempo em anos entre a plantação e o corte. Então, vamos observar esse gráfico. Toda vez que nós tivermos uma questão envolvendo gráfico, seja ela de função exponencial, logarítmica, função do primeiro grau, função do segundo grau, quando ele te der a função que está faltando determinar o valor de algum parâmetro ou algum coeficiente, nós temos que tirar esses dados do gráfico. Então, nesse caso aqui, observe que nós temos dois pares ordenados aí, ó. O zero, que é o instante que elas são plantadas, com o 0,5, que é a altura da muda, e nós temos ainda o 6, que significa após 6 anos do plantio, e o 32, que é quanto que elas cresceram nesse período. Então, após 6 anos, as mudas cresceram 32 metros, elas cresceriam, se seguisse o modelo. Só que o problema ainda diz que quando elas têm 7,5 metros após o plantio, elas são cortadas, né? Então, nem vai chegar nisso aqui, pelos dados. Então, basta a gente escolher um par ordenado, substituir na função para achar o valor de A. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Então, eu escolhi aqui o 0 com 0,5. Nada nos impediria de escolher o 6 com 32 também. Então, vou jogar na fórmula, ó. Quando o y é 0,5, o t é 0. Então, a elevado a 0 menos 1 é a elevado a menos 1. Então, 0,5 é 1 sobre 2. Daqui eu tenho que a menos 1 é igual a 2 a menos 1, logo a é igual a 2. Ótimo. Já temos aqui o valor de a na função. E agora, como eu quero saber qual o tempo necessário para que elas tenham um crescimento de 7,5 metros, basta eu substituir esse 7,5 aqui no y que foi dado, né? Porque ele disse que esse y representa a expectativa de crescimento das mudas após o seu plantio. Então, logo o y vai valer 7,5. Então, para y igual a 7,5, a gente joga lá. Então, 7,5 igual a 2 elevado a t menos 1. Só que isso aqui é uma equação exponencial, mas eu não consigo colocar o 7,5 na base 2 para conseguir resolver diretamente. Então, a gente tem que usar aqueles conceitos que a gente já viu de logaritmo. Quando eu tenho uma equação exponencial e eu não consigo colocar os dois termos aqui no primeiro membro e no segundo membro na mesma base, eu uso o logaritmo. Então, isso que eu vou fazer. Eu coloquei o logaritmo decimal aqui dos dois lados, só que tem um detalhe. Como aqui vai ficar, log de 2 elevado a t menos 1, esse t menos 1 vai descer aqui multiplicando. Não é isso que é a propriedade da potência? Eu acabei fazendo direto aqui. E o 7,5 eu vou colocar como uma fração. 7,5 é 15 sobre 2. Então, eu transformei uma potência em uma multiplicação e uma divisão, um quociente em uma subtração, aplicando a propriedade do quociente. Então, isso aqui vai ficar log de 15 menos log de 2. E aqui eu apliquei a distributiva, ó, t vezes log de 2 e menos 1 vezes log de 2. Aí eu tenho aqui, ó, menos log de 2 vai cortar com esse menos log de 2 aqui, que passa para cá somando. Então, a nossa equação vai ficar log de 15 é igual a t vezes log de 2, ou t vezes log de 2 igual a log de 15, tá no mesmo. Só que o 15 é o quê? 3 vezes 5, lembram?
Quando eu vou resolver um logaritmo, eu tenho que fatorar o número que está aqui no logaritmando, para eu conseguir aplicar as propriedades. Então, nesse caso aqui, ó, log de 3 vezes log de 5, eu vou aplicar o logaritmo do produto, vai ficar a soma desses dois logaritmos. Então, lá eu vou ter, ó, o t vezes log de 2, eu quero achar o t. É igual a log de 3 mais log de 5. Aí, nós temos que lembrar mais uma coisa. Quando o problema não der esses dados, do log de 3, do log de 2, esses valores a gente tem que memorizar, tá? Então, log de 2 vale aproximadamente 0,301 e log de 3, 0,4771. Se o problema der a aproximação, você usa o valor que ele der. Senão, você tem que usar esses valores para você conseguir terminar as contas, né? Dar o valor de t. Então, eu vou substituir, ó. T vezes 0,301 igual 0,4771 mais. O log de 5, eu não posso fazer log de 3 mais log de 2, porque não tem logaritmo da soma. Tem o logaritmo do produto, do quociente e da potência. Então, eu tenho que transformar isso aqui ou em um produto, ou em um quociente, ou em uma potência. Então, 5 é 10 sobre 2, não é isso? Então, aqui eu vou aplicar de novo o logaritmo do quociente, vai ficar log de 10 menos log de 2. O log de 10 na base 10, observe que eu usei o logaritmo decimal, é 1, então agora eu vou terminar ali minha conta, ó. Então, vai ficar 0,4771 mais 1 menos 0,301. Então, eu vou ter que t é igual 1,1761 dividido por 0,301, que nós vamos obter 3,9 anos. Então, são necessários aproximadamente 4 anos para que essas mudas de eucalipto possam ser cortadas, entre a plantação e o corte, né, no caso. Então, é isso aí. Vamos fazer mais um exercício. Vamos supor que a desvalorização de um determinado modelo de carro seja 20% ao ano a partir de sua compra. Prestem atenção nesse problema. Tem muitos problemas envolvendo a fórmula dos juros compostos da matemática financeira que nós vamos precisar usar o logaritmo, tá? Então, igual ele está falando aí, ó, um carro ele está sofrendo uma desvalorização de 20% ao ano. Então, significa o quê? Que a partir, vamos supor que agora ele começa a contar de agora. Então, daqui a um ano, ele vai valer 20% menos do que ele vale hoje. Ou seja, ele vai valer quanto? 80% do que ele vale hoje, certo? Daqui 2 anos, ele vai sofrer 20% do que ele vai valer daqui a um ano. Ou seja, 80% do que ele valerá daqui a um ano, que é 80% do que ele vale hoje. Ou seja, 80% ao quadrado do que ele vale hoje. Daqui 3 anos, 80% ao cubo do que ele vale hoje. Então, essa é a famosa fórmula dos juros compostos na matemática financeira, né? Então, a gente pode fazer uma analogia dessa fórmula, desse tipo de problema com a fórmula dos juros compostos. Então, continuando o raciocínio. Carlos comprou este modelo pagando R$40 mil. Então, é o valor hoje, vamos supor, o valor no dia que ele comprou. Depois de quanto tempo seu valor será R$30 mil? Aí ele deu a aproximação para o log de 3 e para o log de 2 que a gente vai ter que usar. Então, ó, a princípio nós temos que montar a fórmula, a função. Então, esses problemas eles caem muito em questões do Enem, questões de Olimpíadas. Então, basta vocês terem isso claro, que quando a gente está falando de desvalorização ou valorização, você tem que fazer essa analogia aí com a fórmula dos juros compostos. Então, nesse caso, ó, o que eu tenho? O valor futuro desse carro vai ser o valor inicial, não importa se o cliente pagou 60 mil, 80 mil, 90 mil. É o valor inicial sofrendo este ajuste aqui, certo? Então, nesse caso, ele vai ter uma desvalorização de 20%, ou seja, o valor dele total é 100%. Se ele está sofrendo 20% de desvalorização, ele vai passar a ser o quê?
80% do que ele custou. E aí, em função do tempo aí que vai passando. Daqui 1 ano, 80% do valor. Daqui 2 anos, 80% ao quadrado do valor. Daqui 3 anos, 80% ao cubo do valor inicial, certo? E se não fosse a questão de desvalorização do carro, se fosse a valorização de 20%, tá ficando 20% mais caro, vamos supor que fosse um imóvel. Então, aqui ao invés de você pegar o 100% e diminuir os 20%, você pegaria o 100% e iria somar 20%. Então, aqui você teria 120%. Nós vamos fazer um problema assim depois. Então, vamos continuar. Já que eu quero que ele fique custando 30 mil, o valor futuro vai ser 30 mil. O valor atual, que é o valor inicial, é 40 mil. Só substituir na fórmula. Então, 80% é o mesmo que 0,8. Pode deixar assim ou pode deixar 8 sobre 10, ou pode deixar 4 sobre 5, tanto faz, tá? Então, vamos lá. Substituindo os valores, nós vamos ter isso aí, ó, 30 mil igual 40 mil vezes 0,8 elevado a t. Aí, atenção, isso é uma função exponencial, ainda não é função logarítmica, observem. E esse número que está aqui multiplicando, ele vai descer para cá dividindo, o mesmo procedimento que a gente já usava. Então, vai ficar 30 mil sobre 40 mil vai dar 3 sobre 4. 3 sobre 4 igual a 0,8 elevado a t. Atenção, não dividam. Quando você estiver resolvendo problemas de função exponencial, função logarítmica, quando você chegar numa equação, não divida 3 por 4, deixa na fração. Por quê? Vai ficar mais fácil para você aplicar o logaritmo. Lembra no exercício anterior que estava o 7,5, como se já tivesse dividido? A gente teve que voltar e colocar no quociente, 15 sobre 2. Então, tentem simplificar o máximo possível. Não precisa fazer a divisão desses dois números aqui. Porque nesse caso aqui, né, nós teríamos 3 quartos que daria 0,75. No final, se você colocasse 75 sobre 100, ia dar no mesmo. Você ia ter que chegar nesse 3 sobre 4 do mesmo jeito, tá? E nesse caso, como eu não consigo colocar na mesma base o 3 quartos com 0,8, eu vou ter que aplicar o log dos dois lados, assim como nós fizemos na questão anterior. Aí aqui eu aplico as propriedades do logaritmo, igual tinha anteriormente. Ó, lá era log de 2, aí o t menos 1 desceu. Agora o t vai descer aqui. Aqui é log de 3 sobre 4, então vai ficar o logaritmo aqui do quociente, transforma na diferença dos logaritmos. Então, log de 3 menos log de 4 igual a t vezes log de 8 décimos, certo? Ou 5 quartos, tanto faz. Eu vou deixar 8 décimos, por quê? Porque como ele já me deu aqui o log de 2, eu sei que 8 é 2 ao cubo. E o 10, log de 10 na base 10 é 1. É melhor do que eu trabalhar com 4 quintos e ter que transformar o 5 para 10 sobre 2, tá? Então, aí vocês têm que ter atenção na hora de fazer os cálculos. Então, 0,48 menos log de 4. Log de 4 é o log de 2 ao quadrado. O 2 desce aqui multiplicando, então vai ficar 2 vezes o log de 2 que ele mandou usar 0,3. Já vou ter direto o 0,6. Eu fiz direto aqui porque a gente já está na parte mais de aplicação, né? Nós já fizemos os logaritmos, já estudamos nas aulas anteriores detalhadamente as propriedades, a mudança de base, a definição de logaritmo. Eu sugiro, se alguém tiver dúvida, volta nos vídeos anteriores. Então, vamos lá, ó. Menos 0,12 igual t vezes, mesma coisa, ó, log de 2 é o log de 8, aliás, é o log de 2 ao cubo, desce o 3 multiplicando, 3 vezes log de 2, que é 0,3. Então, nesse caso, vai ficar 3 vezes 0,3, 0,9 menos 1, menos 0,1 vezes t, igual a menos 0,12. Então, o t vai ser, ó, 12 décimos, por quê, ó? Vai ficar 0,12 dividido por 0,1. Então, eu posso colocar 12 sobre 10 para igualar as casas decimais. Então, o tempo necessário para que esse carro que custava 40 mil passe a custar 30 mil nessas condições dadas é de aproximadamente 1,2 anos, certo? Vamos fazer mais um exercício. A relação em que uma massa M0
demora T anos para atingir a massa M, é dada pela função M igual M0 vezes E elevado a K vezes T. Esse E aí, gente, é uma constante, é como se fosse o π que a gente usa na geometria plana, tá? Então, ele aproximadamente é um número de Euler, ele vale aproximadamente 2,72. Não é para substituir, não falou nada no problema, a gente vai trabalhar com essa constante aí. Determine em quantos anos 200 gramas de uma substância radioativa que se desintegra a uma taxa de 5% ao ano se reduzirão a 50 gramas. Então, vamos lá, hein? Atenção. Esse valor aqui, ele já te deu a fórmula, ele não quer que você determine a fórmula. Se ele quisesse que você determinasse a fórmula, o que você ia ter? Aquela questão que nós fizemos, o valor inicial vezes o quê? O 5% de desvalorização seria 100% menos 5%, que daria 95%. Ok? A gente teria a fórmula. Ele te deu uma fórmula em função do número de Euler. Então, vamos lá. Só para a gente ter uma ideia, para a gente achar esse valor dessa constante aí, E elevado a esse K. Se você substituir aqui o T por 1, ó, observe o seguinte, ó. O que eu vou ter, ó? A massa inicial, ele já disse que é 200. Então, depois de 1 ano, para saber qual a massa depois de 1 ano, eu vou ter o seguinte, ó. A cada ano, ele está sofrendo uma desvalorização de quanto? De 5%. Então, eu teria, ó, 200, que é o valor inicial, vezes o 95%, certo? Ele está diminuindo 5% ao ano. Então, isso significa que daqui a 1 ano, eu vou ter 100% menos os 5%, ou seja, 95% do que é. Então, 200 vezes 0,95. Aí eu tenho que substituir na fórmula que já foi dada, não estou montando uma fórmula. Então, nesse caso, ó, esse 200 corta com esses 200 e o E elevado a K vai dar exatamente 0,95. Olha só, ó. Então, o problema te propôs a fórmula em função do E elevado a K vezes T. Quando você for substituir esse E elevado a K aqui na fórmula pelo 0,95, nós vamos ter exatamente a fórmula anterior que eu tinha falado para vocês, certo? Que vai ser o quê? M igual a M0 vezes 0,95 elevado a T, ok? Espero que vocês tenha ficado claro isso aí em função do exercício anterior. Então, nesse caso, eu quero que a substância se reduza a 50 gramas, então a massa final vai ser 50, a massa inicial é 200, o E elevado a K eu acabei de achar que é 0,95 e aí eu vou substituir e vou achar o tempo. Outra coisa, ó, eu passei, é como se eu tivesse dividido os 50 dos dois membros, como se eu tivesse passado esse 200 para cá dividindo, tá? Ó, dividir aqui por 50 vai dar 1/4. Ok? Olha lá. Então, 1/4 igual 0,95 elevado a T, que é 95%. Então, aqui eu não tenho como eu colocar um 1/4 na mesma base que o 95 sobre 100. Então, eu vou aplicar o log dos dois lados e usar as propriedades, certo? Então, 1/4 é 2 a menos 2, 95 sobre 100, eu poderia também ter simplificado, né? Dividido aí por 5 e tal, mas eu mantive. E aí, aplicando o log, esse T que está aqui multiplicando como potência, ele vai descer multiplicando, e esse menos 2 que está aqui como potência, ele vai descer aqui para frente multiplicando também, propriedade da potência. Aí, esse 95 centésimos aqui, 95%, ele vai ficar log de 95 menos log de 100. Então, eu vou ter, ó, menos 2 vezes 0,3 igual T vezes, o que a gente tem que fazer, ó, com um número aqui? Fatorar. Então, 95 é 19 vezes 5. Então, eu vim aqui e apliquei o logaritmo da soma, do produto, no caso. O logaritmo do produto vira na soma dos logaritmos. Então, log de 19 mais log de 5, menos o log de 10 ao quadrado. Aí, aqui eu vou ter menos 0,6. O log de 19 ele já nos deu, que é 1,28.
O log de 5, a gente já fez lá no primeiro exercício. Eu tenho que aplicar o quociente 10 sobre 2, então vai ficar log de 10 menos log de 2. E o 100, que é o 10 ao quadrado, eu aplico, vai dar 2, né, as propriedades lá. Então, menos 2. Então, nesse caso, agora eu resolvo tudo que está ali dentro do parênteses, substituindo. 1,28 mais 1, menos 0,3, menos 2. E eu vou ter que menos 0,6 é igual a t vezes menos 0,02. Passo 0,02 dividindo, então eu vou ter que o t é 30. Então, para que essa substância aí atinja 50 gramas, né, baseado nessa fórmula que foi dada, nessa função que foi dada, são necessários 30 anos, ok? Vamos fazer mais um exercício. Agora esse exercício é uma questão da Unicamp. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera vem sendo medida desde 1958 pelo Observatório de Mauna Loa, no Havaí. Os dados coletados mostram que, nos últimos anos, essa concentração aumentou em média 0,5% por ano. É razoável supor que essa taxa anual de crescimento da concentração de dióxido de carbono irá se manter constante nos próximos anos, ou seja, vai crescer em média 0,5% por ano. Então, aqui já estamos falando de um aumento, né? Nos exercícios anteriores que a gente aplicou taxa percentual, um foi desvalorização e o outro foi desintegração. Agora não, agora já está tendo um aumento. E aí, item A. Escreva a função C de t, que é a concentração em função do tempo, dado em anos. Considere como instante inicial, ou seja, aquele em que t é igual a zero, o ano de 2004, no qual foi observada uma concentração de 377,4 partes por milhão de dióxido de carbono na atmosfera. E item B. Determine aproximadamente em que ano a concentração de CO2 na atmosfera será 50% superior àquela observada em 2004. Aí ele deu os valores de log de 2, log de 2,01 e o log de 3. Então, com certeza, nós vamos precisar usar esses valores aí no problema. Então, vamos para o primeiro item aqui, baseado naquelas questões de crescimento percentual ou decrescimento percentual que eu falei para vocês. Se essa concentração de CO2 está aumentando em média 0,5% ao ano, significa o quê? Que era 100% mais 0,5%, então vai passar a ser o quê? 100,5%, ok? Então, olha só, isso é a primeira análise que nós temos que fazer. Aumentou 0,5%, então vai passar a ser o quê? 100 mais 0,5%, ou seja, 100,5%. E eu uso aquela formulazinha, tá? Então, concentração em função do tempo vai ser igual a concentração inicial vezes a taxa aí, percentual de aumento ou de redução, dependendo do que o problema falar, elevado ao tempo. Só que aí ele disse no problema que a concentração inicial aí era 377,4 partes por milhão. Então, é só substituir o C0 por esse valor. Pronto. Essa é a fórmula que nos dá a concentração inicial. E na letra B, ele pediu o quê? Ele quer saber em qual ano que a concentração de CO2 vai ser 50% superior à de 2004, que foi a primeira observação. Então, presta atenção, hein? Essa fórmula aqui, essa parte aqui não se altera. A gente já achou com a fórmula que nos dá a concentração de CO2 em função do tempo em anos, sendo que lá em 2004 foi obtido esse valor aqui, 377,4. Eu quero saber em que ano ele vai ser 50% superior a esse valor. Então, significa que vai ser este valor mais 50%. Ou seja, vai ser o quê? 100% mais 50%, então vai ser 150% do que foi obtido lá em 2004. Então, na verdade, você vai fazer o quê? Nessa função, você quer que o C de T seja o quê? 150% do que foi observado aqui, ok?
não é 50% só, hein? Tá crescendo. Então, se ele falar, se fosse 20% superior, que seria 120% do que foi observado lá, né? Então, no caso, se fosse uma desvalorização, ele ia pedir um valor menor do que 100%, óbvio. Nesse caso, como você está aumentando, você tem que pegar o 100% mais os 50% que ele pediu aqui. Aí, uma dica que eu vou dar para vocês nesses problemas. Não calcule quanto que é 150% de 377,4 para depois desenvolver. Observe que esse número que está aqui multiplicando, ele vai descer para esse membro dividindo. Então, você vai acabar cancelando sempre isso aqui, tá? Vai dividir, ó, 377,4 por 377,4 vai dar 1. Então, simplesmente vai sobrar o quê? O 150 sobre 100 igual a 1,005 elevado a t. Aí, ó, o que eu disse, 150 sobre 100 é 1,5, não é? Mais 1,5 é 3 sobre 2. Deixa assim. Agora que eu tenho uma equação exponencial que eu não consigo colocar na mesma base, tá? Eu tenho que aplicar o logaritmo dos dois lados e usar as propriedades. Mesmo procedimento de todas as questões anteriores. Então, nesse caso, eu vou ter, ó, log de 3 menos log de 2 igual, aplico aqui o logaritmo da potência, t vezes log de... Aí, atenção, o problema, ele nos deu o valor de log de 2,01. E aí, você tem esse número aqui, 1,005. Com certeza, você ia ter que usar aquele 2,01. Então, você tem que ter atenção. Lembra lá que tinha log de 5, né, no problema anterior? E eu botei 10 sobre 2? Esse aqui, ó, é 1,005, que é o quê? 2,01 sobre 2. Que aí eu vou fazer o logaritmo aqui do quociente e vai dar a diferença desses dois logaritmos. Esses procedimentos algébricos vocês têm que ficar atentos na hora de resolver as questões. E agora é só substituir os valores que foram dados no problema. O log de 3 ele mandou usar 0,4771, o log de 2, 0,301, o log de 2,01, 0,3032, e aí eu fui substituindo. Aí, nesse caso, nós vamos obter que o t vai ser 0,1761 dividido por 0,0022. Então, vai dar aproximadamente 80 anos. Então, se a primeira observação foi no ano de 2004, daqui a 80 anos, desse ano até 80 anos acima, nós vamos ter a concentração 50% superior àquela. Então, olha lá, então vai ser mais ou menos no ano de 2084. E isso se a taxa de dióxido de carbono na atmosfera continuar com esse crescimento de 0,5% ao ano. Então, desse ano até 80 anos mais, no caso nós já estamos em 2020, então daqui a 64 anos, nós teríamos uma taxa de dióxido de carbono 50% superior à que foi observada lá em 2004. Então, vamos fazer mais um exemplo, mais um exercício. Considerando que uma população inicial cresce 3% ao ano, determine a quantidade aproximada de anos para que ela triplique. E aí ele deu o log de 3 e o log de 103. Então, eu estou focando bastante nesses exercícios porque isso aí cai muito, tá? Isso aí é cobrado muito no Enem. O próximo conteúdo que nós vamos estudar também, nós vamos utilizar bastante isso, que é a parte de PG, progressão geométrica. Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, vamos lá. Então, se a população está crescendo 3% a cada ano, eu vou fazer a analogia do crescimento populacional com a fórmula dos juros compostos, não é isso? Então, se aumenta 3%, a cada ano ela vai estar o quê? 103% do que ela era no ano anterior, não é isso? Então, só montar a formulazinha lá, ó. Então, a população após T anos vai ser a população inicial, a população no ano que iniciou a contagem, vezes 103% do que era. Então, 103% é 1,03 elevado a T. Pronto, bem simples, baseado nos problemas que nós já fizemos até aqui. Então, eu quero o quê? Eu não sei qual é a minha população inicial, mas eu quero que ela triplique. Então, vai ficar
A população, em função do tempo, vai ser o triplo do que é hoje, vamos dizer assim. Vamos contar como hoje, o dia que eu estou iniciando a contagem. Então, de qualquer jeito, aquilo que eu falei para vocês no exercício anterior, lá era 377,4. Passou aqui, ó, cortou aquele valor com esse de cá, porque esse número passa para cá dividindo. Então, simplesmente a nossa equação exponencial vai ser 3 igual 1,03 elevado a t. Não tem como eu colocar na mesma base 3 com 1,03, então eu coloco o log dos dois lados. Então, log de 3 já foi dado. Nesse caso aqui, ó, esse t vai passar para cá multiplicando e 1,03 eu tenho que colocar em fração, que é o 103 sobre 100, ó. Ele já me deu o log de 103, tá? Se ele tivesse me dado um outro log, eu ia ter que buscar um jeito de adaptar o que eu tenho aqui com o valor que foi dado no problema. Então, nesse caso, olha lá, ó, o t desce lá como propriedade da potência, e aí eu coloco 103 sobre 100 e vou colocar o logaritmo do quociente, que vai ficar a diferença dos logaritmos. Atenção na hora que for fazer isso aqui, ó, porque esse t ele tem que ser distribuído ao longo dos dois termos aqui dentro do parênteses, tá? Então, ou você subtrai primeiro e depois multiplica por t, ou você aplica distributivo aqui. Então, nesse caso, eu já vou substituir. Log de 103, 2,013. Log de 100 é o 10 ao quadrado, que é 2. Então, vai sobrar 0,013 vezes t igual a 0,48. Logo, o tempo necessário para que essa população triplique, crescendo a uma taxa de 3% ao ano, é de 36,9 anos, aproximadamente 37 anos. Independente se a população inicial é 1 bilhão de pessoas, tá? 120 mil pessoas, não importa. O que importa, por quê? Porque esse valor que estava aqui vai cortar com esse valor que estava aqui, porque ele está falando de triplo, de dobro, de tantos por cento a mais. Então, esses valores aqui sempre vão ser cancelados, ok? Vamos fazer mais um exercício, tá? Que é uma questão da Unesp. Então, vamos lá. A função f de x igual 500 vezes 5 quartos elevado a x sobre 10, com x em anos, fornece aproximadamente o consumo anual de água no mundo em quilômetros cúbicos em algumas atividades econômicas do ano 1900 ao ano 2000. Determine, utilizando essa função, em que ano o consumo de água quadruplicou em relação ao registrado em 1900. Use log de 2 igual a 0,3. Outra questão de função exponencial que a gente vai ter que usar o logaritmo. Geralmente é assim, tá? Então, nesse caso aqui, ó, em 1900 ele está falando que o t é igual a 0. Coloquei t aqui, mas é o mesmo, é o tempo, tá? É o x aqui da função. Então, nesse caso, o consumo é só substituir o x ou o t, dependendo se é função do tempo, se é uma função, qual é o x que ele está considerando aqui na função f de x. No caso, o x é o quê? É um tempo, é isso? O tempo que está dado em anos. Então, nesse caso, 5 quartos elevado a 0, vai dar 5 quartos elevado a 0, 1. Então, o f de 0 é 500, ok? E aí, só que eu quero o quê? Eu quero saber o tempo em que o consumo de água quadruplicou em relação a esse registrado em 1900. Então, se em 1900 era 500, para quadruplicar vai ser o quê? 4 vezes 500, o f de x aqui. Então, eu tenho que 4 vezes 500 igual, só substituir na função. Então, nesse caso, olha lá, de novo que eu falei, ó. O 500 corta com 500, vai sobrar 4 do lado de cá, igual 5 quartos elevado a x sobre 10. Novamente, não tem como eu botar na mesma base esses dois termos, vou aplicar o log dos dois lados. Então, eu vou usar as propriedades do logaritmo. Log de 4 é o mesmo que log de 2 ao quadrado, que vai ser 2 vezes log de 2. Esse x sobre 10 que está aqui como potência vai descer aqui multiplicando.
e vai ficar log de, aí eu usei também, já que ele deu o valor de log de 2, o 5 sobre 4 é o mesmo que 10 sobre 8, fica mais fácil, porque eu sei que log de 10 na base 10 é 1. Aqui eu vou aplicar o logaritmo do quociente. Então, ó, 2 vezes log de 2 igual x sobre 10 vezes log de 10 menos o log de 8, que é o log de 2 ao cubo. E aí, substituindo os valores, log de 10 é 1, log de 2 é 0,3, então aqui 3 vezes 0,3. 3 vezes 0,3, 0,9, 1 menos 0,9, 0,1. Então, nesse caso, ó, se você... aí nós vamos multiplicar aqui, porque 0,1 dividido por 10 vai dar 1 sobre 100, então passou o 100 para cá multiplicando. Então, o x vai ser igual a 60. Então, nesse caso aí, são necessários 60 anos para que o consumo de água no mundo se quadruplique, certo? Ou seja, se começou a contagem em 1900, a partir dessa data, seria em 1960. Então, ó, observe que os exercícios que eu fiz aqui até agora, todos eles estavam envolvendo a função exponencial. Geralmente, os problemas são assim, tá? Então, os exercícios de aplicação geralmente vêm como uma função exponencial, mas não quer dizer que vai vir sempre assim. Pode aparecer um logaritmo também. Vamos ver o exercício agora. Na figura abaixo, temos o gráfico de uma função do tipo f de x igual a mais log de x na base b. Determine o valor de a mais b. Então, olha aí, ó. Aí agora eu tenho uma função logarítmica, tá? Descrita no gráfico. Mas é o mesmo procedimento que eu já falei anteriormente. Tem o gráfico, seja qual for a função, ele vai te dar o modelo da função, você vai olhar quantos parâmetros você tem para determinar parâmetros ou coeficientes, dependendo do tipo da função, vai pegar os pares ordenados, vai substituir na função, montar o sistema e resolver. No caso do primeiro exercício, só precisei de um par ordenado. Como aqui eu tenho que achar o valor de A e o valor de B, eu vou precisar de 2. Antes de continuar resolvendo o exercício, eu quero fazer só uma revisãozinha que nós já abordamos muito isso nas aulas anteriores. Para que esta função aqui exista, ó, tem uma condição aqui. O x tem que ser maior que 0, o b tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E esses detalhes nós já cobramos na prova anterior, né? Então, tem que ficar bem atento a isso, a essa condição de existência também da função logarítmica, certo? E aí, eu vou substituir. Quais são os pares ordenados que nós temos aí no gráfico? Nós temos o par ordenado 4 no x e 0 no y, ou seja, 4 e 0, e temos o par ordenado 8 e 1. Vamos substituir lá na função, ó. Então, primeiro par ordenado, 4 e 0. Então, vai ficar, ó, onde tem y, 0, onde tem x, 4. Ótimo. Outro par ordenado, aonde tem x, 8, e aonde tem y, 1, certo? Eu dizer que 0 é igual a mais log de 4 na base b, é o mesmo que eu dizer que a mais log de 4 na base b é igual a 0, não faz diferença nenhuma. E agora a gente vai resolver esse sistema aqui. Nesse caso, o método mais fácil de resolver esse sistema é subtraindo as equações. Por quê? Porque tá vendo que tem uma soma aqui, ó? Então, se eu subtrair a menos a, vai dar 0, certo? Então, vai ficar, ó, a menos a, 0, log de 8 na base b menos log de 4 na base b é igual a 1 menos 0, que é 1. Aqui eu vou aplicar as propriedades dos logaritmos que a gente já viu também anteriormente. Eu tenho aqui logaritmos de mesma base, então não preciso fazer a mudança. E eu tenho uma subtração, então eu vou transformar isso num logaritmo só do quociente. Então, vai ficar log de 8 sobre 4 na base b, que é a que está aqui, igual a 1. Agora, 8 dividido por 4, 2. E aí, eu vou aplicar a definição de logaritmo. B elevado a 1 é igual a 2, logo b igual a 2, certo? Achamos o b, falta fazer o quê? Voltar em uma das duas equações para achar o a, pode escolher qualquer uma. Então, eu vou substituir aqui, ó, na equação de cima, o b que eu acabei de achar que é 2. Então, vai ficar, ó, a mais log de 4 na base 2 igual a 0. Se eu escolher a segunda, tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, nesse caso, quanto que é log de 4 na base 2?
é log de 2 ao quadrado na base de 2, que é 2. Então, A mais 2 igual a 0. Então, A igual a menos 2. Pronto. Achei A e achei B. O problema nos pediu A mais B. Então, quanto que é A mais B? Menos 2 mais 2, que é 0. Ok? Então, só que quero falar uma coisa aqui para vocês, o seguinte. Tem um exercício envolvendo a função logarítmica que já vem a função, são os mesmos procedimentos da função logarítmica. Aplica as propriedades, vai igualando, vai substituindo o log de 2, o log de 3, não tem mistério. A maioria dos problemas de logaritmo é envolvendo a função exponencial, e aí no final você tem que aplicar, usar os logaritmos e aplicar suas propriedades. Então, façam os exercícios que já foram propostos, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que à medida do possível eu vou sanando as dúvidas de vocês, para que vocês tenham um excelente aproveitamento e rendimento nesse conteúdo. Um abraço, até a próxima!